Olá, igreja, graça e paz a todos. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, novos inscritos que estão entrando. Amém? Que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um, de todos vocês que acompanham, né, as pregações, os louvores aqui neste canal de evangelização. Glória a Deus, para edificar, para abençoar, para salvar e fazer com que todos alcancem, né, a vida eterna. Amém? Hoje a mensagem que está no livro de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 33 ao 46. Amém, glória a Deus. Aqui fala sobre a parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E quando a pessoa arrenda uma coisa, né, espera a parte dela, né, a receber. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Olha, não receberam os servos daquele senhor que arrendou as terras, né, de bom grado, né, nem acordo. Versículo 36. Enviou ainda outros servos em maior número, maior quantidade de servos, e trataram-nos da mesma sorte, sempre rejeitando, sempre desconcordando, né, não querendo, né, pagar ao dono daquelas terras, né, o que era devido, né, porque a terra tinha sido arrendado, como diz aqui, ó, no versículo 33. Arrendou-as a uns lavradores. E por último, versículo 37 agora. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhe: Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Olha, então Deus vai te tomar, né, esse arrendamento desses maus lavradores e vai arrendar a outros lavradores que remetam, né, os seus frutos nos devidos tempos, né. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus fez uma pergunta, né, para as pessoas meditar, tanto os seus discípulos quanto as multidões que o acompanhavam, né, na evangelização, nos ensinos, né. Versículo 43: Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, olha que coisa impactante, ó, para quem não quer servir a Deus, para quem não quer, né, colaborar com as coisas de Deus, tem aqui um agravo muito sério.
Portanto vos afirmo, né, vos digo, que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo, né, que lhe produza os respectivos frutos. Acompanhe a sua Bíblia aí para não gerar dúvida, amém? Para Deus abençoar. Ó, então o que que Deus espera de nós? Que nós dê sempre fruto, né? Que nós esteja sempre fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus, servindo a Deus, né? Fazendo o melhor para Deus, com gratidão, com amor, com carinho, né? Para com as coisas de Deus. Versículo 44. Ó. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Olha, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto, né, buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então, como você considera Jesus? Como você considera o seu redentor, o seu salvador, o seu protetor, aquele que concede a vida eterna a todos os que seguem, a todos os que aceitam o ensino, para que não seja somado juntamente com esses lavradores maus, ó. Porque o reino dos céus, tanto o reino dos céus quanto a terra, né, será tomada e arrendada para outros servos, outras pessoas, né, que queiram colaborar. Então, muitos são chamados, mas poucos se esforçam, né? Como diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque é poucos que se esforçam em querer somar com as coisas de Deus, com a obra de Deus, né? Jesus também ensina em outras passagens que quem não é a favor de Jesus está sendo contra Jesus, né? Está sendo contra o Evangelho, está sendo contra a palavra, está sendo contra a obra de Deus. Porque quem não quer somar, automaticamente já está indo contra. Já pende para denegrir, já pende para se afastar. Então, só existe dois caminhos, né? O bem e o mal. Ou a pessoa soma com as coisas de Deus, ou a pessoa está indo para o lado errado, né? Servindo a Satanás, tirando as pessoas do mundo, né? Da igreja. Então, que essa mensagem venha falar seu coração e venha dar temor, né? Para com as coisas de Deus. E o temor a Deus é verdadeira sabedoria, né? Temor não é ficar com medo de Deus, é sempre andar nos seus caminhos, ensinamentos que Ele já deixou decretado para todos, deixou consumado através de seu Filho amado Jesus Cristo. Então, que essa palavra venha falar fortemente ao seu coração e que você passe a vir aqui buscar o Deus vivo, o Deus da Bíblia, o Deus que não tem religião, o Deus que concede graças, né, a todos aqueles que queiram servir, agradar, todos aqueles que queiram colaborar, né, com a obra de Deus, com o Evangelho de Deus, né, para que não venha a ser reduzida ao pó, né, como disse aqui, ó, todo aquele que sobre esta pedra cair ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Então, quem não quer servir a Deus, ó, já tem o destino determinado no futuro, né? Será reduzido ao pó, quebrado em pedaços, porque rejeita, né? Fica sempre rejeitando a Deus, não mostra arrependimento, não queira apresentar frutos de arrependimento, não queira, né, louvar a Deus, né? Não queira vir louvar somente o Senhor Jesus Cristo. Então, faz um esforço, se arrependa-te e venha frequentar essa casa de Deus, casa que Deus levantou para abençoar todos aqueles que creem no Evangelho, que creem no Filho de Deus. Amém? Que Deus abra a tua visão, abra o teu coração. Eu profetizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Fique na paz, todos.